a todos, novamente bem-vindos à TV Êxito. E hoje nós estamos aqui com o professor Manuel Nabais Furriela. Ele é professor de Direito Civil e de Direito Internacional. Além de advogado, mestre em Direito Internacional, professor da graduação e da pós-graduação, diretor das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, a FMU, presidente da Comissão dos Refugiados da OAB São Paulo. E é sobre esse tema, refugiados, que nós vamos falar hoje. Professor, bem-vindo. É grande o fluxo de refugiados provenientes de diversos países que estão vindo para o Brasil atualmente. Eles estão vindo de que países e quais os motivos por que eles escolheram o Brasil para se instalarem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para falar sobre esse tema. Realmente é um tema pouco abordado no Brasil. A gente está recebendo estrangeiros, todo mundo noticia isso, verifica isso, mas não se sabe exatamente a razão, né, ou a que título eles estão vindo aqui para o Brasil. Se escuta que eles vão muito para a Europa. Exato. Né? Para o Brasil não é tão noticiado, interessante isso. E eles estão chegando. Estão chegando. Primeiramente, para diferenciar um pouco esses estrangeiros, a gente tem aquele imigrante tradicional que fez parte da formação propriamente do país. São aqueles que vieram ao Brasil buscar oportunidades de trabalho, construção da sua carreira, abrir negócios, viver em nosso país. O caso do refugiado é um pouquinho diferente. O refugiado, ele vem ao Brasil ou procura um outro país exatamente para fugir de perseguição, né? Principalmente perseguição religiosa, perseguição política ou de guerras civis. Por isso que a gente tem muita gente vindo, por exemplo, da Síria. Da Síria, verdade. Então eles vêm para o Brasil, podem ir para outros países, mas o Brasil se tornou um destino. Eles vêm para cá por quê? Porque a sociedade brasileira os assimila melhor, é uma sociedade heterogênea, é mais fácil a adaptação. Durante alguns anos o Brasil também se desenvolveu economicamente, ou seja, eles vinham também para cá. Estava bom para eles, né? Exatamente, conseguiam alguma boa oportunidade em ficar aqui e principalmente para não serem mais perseguidos. Então, o Brasil começou a ser um destino interessante. E tem um aspecto também que é bom que o público saiba, né, que está nos assistindo, que é o de que o Brasil começou a receber cada vez mais, né? Tradicionalmente, quem aparecia no Brasil e pedia refúgio era aquele que não tinha o Brasil como destino, tinha um outro país. E no caminho estava nosso país. Hoje em dia não, eles querem vir diretamente ao Brasil. O ano passado triplicou o número de pedidos de refúgio perante as autoridades brasileiras, porque o refugiado, ele não é reconhecido automaticamente como tal. Ele tem que apresentar o pedido a um órgão do governo federal que chama CONARE, e esse órgão analisa o pedido dele, vê se realmente ele está sendo perseguido, se ele atende todas as exigências de uma lei que nós temos do refúgio, que é uma norma de 1997, né? Se atender todas essas exigências, ele fica aqui não como imigrante ou como residente, ou como um estrangeiro que vive aqui. É temporário? Como ele fica? Na verdade, seria temporário em que sentido? Ele pode ficar no Brasil enquanto ele for perseguido no país país de origem. Agora, o que acaba acontecendo é que, infelizmente, as questões internacionais mais complexas, elas não se resolvem facilmente. Acaba acontecendo o quê? O provisório se torna algo permanente, que ele tem direito a permanecer no Brasil, enquanto a razão, o que o persegue, continuar. Né? Então, com essas grandes guerras civis, essas perseguições religiosas, essas questões todas, são questões que só se solucionam a longo prazo, eles acabam ficando por muitos anos aqui. Ele pode ficar enquanto perdurar a situação que fez com que ele pedisse refúgio no Brasil. Entendo. E o Brasil, ele tem controlado a estadia desses refugiados aqui, ou se perde o controle? Não é que se perde o controle, eles acabam ficando aí, às vezes até à margem da sociedade, se misturando já com os inúmeros moradores de ruas que nós temos, ou as pessoas sem condições, né, que moram nas comunidades, acabam entrando no vício do crack. Como que o Brasil controla esse tempo que esse refugiado fica no país? Saber quais são, o governo sabe. Por quê?
Porque você tem aqueles que pediram o refúgio, como eu havia dito, tem que ter um reconhecimento, né? Então tem que se pedir ao governo, você apresenta um pedido formal, né, ao CONARE, que é o órgão do governo federal que analisa. Então o governo sabe quais foram reconhecidos e quais estão em análise. Mas eu concordo com você no aspecto, realmente a tua pergunta é muito pertinente, porque não há um amparo, um suporte adequado de serviços públicos para atendê-los. Então, o que acontece? Eles precisariam de um suporte melhor para conseguir uma colocação profissional, eles conseguem uma regularização documental e usar os serviços públicos do Brasil, mas muitos deles não falam nosso idioma. Muitos deles têm dificuldade em inserção no mercado de trabalho. Que é Muitos deles, mesmo tendo grau superior, não têm reconhecido no Brasil o seu diploma. Então, eles ficam, infelizmente, à margem. A maior crítica que nós temos à política brasileira de refúgio é a falta de uma prestação de auxílio a esses estrangeiros. E quem acaba prestando auxílio a eles? O terceiro setor, as organizações não governamentais. Elas são mais úteis a eles, as ONGs, do que propriamente o governo, que deveria de dar algum tipo de suporte para que, além de reconhecê-los no Brasil, que eles tivessem como continuar aqui de uma forma digna e de uma forma que eles possam desenvolver a sua vida aqui. Interessante. Aí, então, um assunto muito atual e muito preocupante, por sinal, né, professor? Sim. E quem quiser ter mais acesso a essa informação e se aprofundar no tema, o professor Furriela é autor do livro Direito à Adversidade, da editora Atlas. Já tem nas livrarias? Já vai ser lançado agora no final do mês. E é um livro que tem um capítulo específico sobre a questão dos refugiados. Professor, de quais países mesmo eles estão vindo? Síria? Atualmente, a gente tem um grande fluxo da Síria. Muita gente fala do Haiti, só que o Haiti, eles estão pedindo refúgio, só que o governo brasileiro não os reconhece como refugiados, a maior parte deles, pelo menos. Tem dado a eles um visto de trabalho provisório de 5 anos. Não é refúgio. Refúgio é para sírios, colombianos que fogem das Farc, né? A gente também tem recebido alguns do Sudão. Então, principalmente desses países que estão vindo ao Brasil, fugindo da guerra e pedem aqui o refúgio. Tomara que eles consigam, né? Sim. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Aqui na TV Êxito. Obrigada.